Glória a Deus. Todos encontrados? Primeira Epístola de João, versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam de amém? Diz assim o versículo 16: portanto, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Diga comigo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Feche teus olhos. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos instrua por intermédio da tua palavra. Senhor, fala conosco, Pai, nos ensina, Senhor, como nós devemos andar na tua presença. Senhor, que cada vez mais nós diminuímos, ó Pai, para que o Senhor cresça. Senhor, nos ensina, meu Pai, nos levanta. Pai, que através da tua palavra, meu Deus, o Senhor nos purifica, nos limpa, Senhor. Pai, nos ensina, meu Deus, querido, a como servir ao Senhor. Pai, o Senhor venha, meu Deus, ser glorificado no mundo. E que o teu nome, meu Pai, que seja sempre exaltado. Toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai querido. Pai, que essa palavra, meu Deus, venha, meu Deus, nos fazer, meu Deus, caminhar cada dia mais, ó Pai, em tua presença. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor de glória. Desculpe o seu aplauso, glória a Deus. Mas irmão, pode se sentar. Glória a Deus. Deus me deu um tempo para esta mensagem. Quantos acompanharam a postagem nos estados? Quantos viram? Algumas pessoas viram. Mas o tema qual nós iremos discorrer e correr nessa noite é vencendo a raiz do pecado. Repita comigo: vencendo a raiz do pecado. O que é vencer? Vencer é superar, é ultrapassar, é dominar, é sujeitar e destruir e aniquilar. Isto é vencer. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração já tem alguns dias, e eu estava até preparando ela no computador. Eu até brinquei com o Fernando falando que eu ia pegar com o notebook, mas eu estava preparando e, por incrível que parecia, por incrível que pareça, eu não consegui salvar, e eu apaguei tudo, acabou sumindo tudo. E aí hoje de tarde eu fui preparar novamente a mesma mensagem. E eu tinha colocado umas ilustrações na mensagem. Esse é um negócio bem bacana, mas Deus sabe todas as coisas, correto? E a gente se prepara para entregar o melhor para a igreja do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração, e eu tive uma aula a respeito disso. Qual é a raiz do pecado? O homem consegue vencer o pecado? Sim ou não? O homem consegue vencer o pecado? Muitos de nós podem dizer que não. Muitos de nós podem falar assim: não, mas o pecado é do homem, desde o jardim. Eu vou te mostrar na Bíblia que o pecado e o que Adão fez no jardim, nós não herdamos o pecado de Adão. Porque a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e há morte. O que herdamos de Adão foi a morte. Porque dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos aprender que Deus ensinou o homem
versículo de número 13. Diz assim: e estava no Éden, diga Éden. Estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura. E aí aqui ele vai dar série de muitas pedras preciosas. De quem o Senhor está falando aqui? Ele está falando a respeito do querubim, de um ser que foi criado perfeito, que mais na frente vai se rebelar contra Deus. E ele começa a sua rebelião na concupiscência dos olhos. A rebelião a qual ele vai se iniciar começa na concupiscência da onde? Dos olhos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14. Isaías capítulo de número 14, versículo de número 13. E tu dizias no seu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. 14. E subirei acima das mais altas nuvens, e me assentarei, ou me serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, quando ele está dizendo que ele vai subir, é sinal que ele está na onde? Baixo. Então ele ergue os seus olhos e diz: desejo do coração, porque aquilo que está no coração dele vai dar origem ao pecado. Ele cobiça o trono, ele cobiça subir as mais altas nuvens, e a questão aqui das altas nuvens é acima do Monte Sião, ou Monte de Deus. Então o que Lúcifer, como a gente conhece, está dizendo no seu coração, ele não falou isso para ninguém, porque nós vemos no texto que tu dizias no teu coração. Até o presente momento ele não falou nada com nenhum anjo, ele não falou nada com ninguém. Só que o texto sagrado vai dizer que até o dia em que foi achado iniquidade em ti. Compreenda que o início da queda foi a cobiça dos olhos, e aí ele desceu aquela cobiça para o seu coração, porque ele desejava no coração. Ou seja, então o que a Bíblia está nos revelando? Que a raiz do pecado é a cobiça. Se o homem vencer a cobiça, ele vence o pecado. Então, o que se originou no Éden original, que é nas regiões celestiais onde Deus habita, gerou a concupiscência dentro daquele ser, e aquele ser se rebela contra Deus, querendo subir acima das altas nuvens, ser semelhante ao próprio Deus. E Jesus, dentro da história, vai dizer para os seus discípulos: e eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo para os discípulos que ele fez o que? Ele viu. Zé, como assim? Como Jesus viu, se ele está falando com os discípulos? Quando nós lemos no Gênesis capítulo de número 1, ele diz, no capítulo de número 10, no número 1 vai dizer que Deus fez os céus e a terra. Em João capítulo de número
o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, nós temos dois princípios dizendo na Bíblia. O princípio absoluto é o princípio de João capítulo 1, porque no princípio, antes de tudo ser criado, Deus já existia. Então Jesus está dizendo que ele vê Satanás caindo no céu como um relâmpago, porque ele é o princípio de tudo, ele estava no princípio de todas as coisas, no princípio onde só Deus estava, no princípio onde o Espírito pairava sobre a face das águas. Esse é o princípio. A primeira terra a qual foi destruída não era a terra física, era uma terra a qual Deus tinha criado para o seu louvor. Era uma terra que muitos vão dizer que era uma terra feita de pedras preciosas. Tudo era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. E aí entra Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. E aí Deus começa toda uma nova construção da terra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus cria os céus, cria a terra, Deus cria a expansão, Deus faz a separação da terra. E a Bíblia vai nos dizer que Deus cria um jardim. E quando Deus cria este jardim, a Bíblia vai dizer que Deus faz brotar as árvores. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo 2, perdão. Gênesis capítulo de número 1, número 2, versículo de número 8. Diz assim: e plantou o Senhor um jardim no Éden, da banda do Oriente, o pôs ali o homem que tinha formado. E aqui o 9, para nós vai ficar bem interessante. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável às vistas, boa para se comer, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quantas árvores nós temos aqui? Diga 4. Vamos ver, nós vemos 4 árvores. Primeira, agradável às vistas. Segunda, boa para comer. Terceira, árvore da vida. E a quarta, a árvore da ciência do bem e do mal. O que Deus faz aqui? Ele mostra quais são as árvores. Se o homem tivesse ficado com a árvore agradável às vistas, que são árvores belas, árvores bonitas, se o homem tivesse ficado com a árvore boa para se alimentar, árvore que dava frutos, e se o homem comesse da árvore da vida, o homem jamais morreria. E aí nós vemos que Satanás, ele se introduz dentro deste jardim, que é perfeito. E quando ele se introduz dentro desse jardim, ele vai até a mulher. Capítulo 3 vai dizer: ora, a serpente, a mais astúcia de todos os animais do campo, o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, e disse Deus, e assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela faz uma pergunta para aquela mulher, aguçando na mulher a cobiça. O que a serpente faz? Ela aguça em Eva cobiçar a árvore a qual não era permitida nem tocar. Então ela vai dizer, vai começar uma conversa, um diálogo entre ela e a mulher. E a serpente vai dizer: Deus não falou que você pode comer de toda a árvore que está no jardim?
o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nela tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ela começa a induzir a mulher a pegar o fruto. Ela começa a dizer para a mulher: certamente você não vai morrer. Dizendo para a mulher: se Deus criou todas as árvores e você pode se alimentar, certamente você não vai morrer. Então ela aguçou dentro daquela mulher, da Eva, a cobiça. Então a mulher começou a olhar para aquela árvore com um olhar de desejo. Isaías, onde está escrito nisso? Versículo de número 6. E vendo quem? Quem viu? A concupiscência dos olhos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para quê? Para comer, e agradável aos olhos, e desejável para se dar entendido. Ou seja, o que a cobiça faz? Faz você desejar. O que a cobiça faz? Faz você querer ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Então a cobiça nos faz errar o alvo, que é Cristo. E a palavra pecado é errar o alvo, é sair do alvo, é tomar outro caminho. E o interessante é que depois que ela cobiça a árvore, ela toma do fruto, ela come e dá para o seu marido. E o texto sagrado vai dizer que os dois ambos comeram e se abriram-se os olhos. Mas elas, que o olho aqui foi aberto? Foi um olho físico? Foi um olho espiritual? Não. Agora que o olho que foi aberto foi o olho do entendimento, porque eles não conheciam o que era mal, eles não provaram do mal, mas eles provaram de todo o bem que Deus podia fazer, porque tudo que Deus criou no jardim era perfeito, tudo que Deus criou dentro do jardim era bom. Eles nunca conheceram o mal, eles nunca viram as trevas. Isaías, como assim eles nunca viram as trevas? No jardim não se conhecia. A Bíblia diz que toda a virada do dia, quem descia? Deus descia dentro do jardim. Então eles nunca souberam o que era trevas, eles nunca souberam o que era escuridão. Porém agora, eles comem do fruto da árvore da vida, pela soberba da vida. Agora eles vão experimentar as trevas, agora eles vão experimentar a escuridão e a ausência de Deus, a ausência da luz. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles comem o fruto. E a Bíblia vai dizer que Deus procura o homem. Quando Deus procura o homem se esconde. E quando o homem se esconde, ele está dizendo para Deus que ele errou o alvo. Porque quando Deus procura Adão, nós não vemos no texto sagrado Deus procurando Adão: você pecou, não foi? Não. Ele pergunta: Adão, onde estás? Deus está procurando Adão para que Adão confesse o seu pecado e deixe. Só que o que o pecado faz? Nos distancia de Deus, nos isola de Deus e nos mantém longe da presença. Deus está procurando Adão para reatar a aliança que Adão tinha quebrado. Deus procura Adão para agir com Adão de misericórdia. Só que Adão se esconde. E quando Deus começa a conversar com Adão, aí começa aquele jogo: não foi culpa minha, foi culpa da mulher. Pergunta para a mulher: não foi culpa minha,
não tinha mais para quem passar a bola, ficou com a culpa. Porque ela foi a culpada de tudo isso. E a Bíblia vai nos dizer que Deus tira o homem do jardim. Já se perguntou por que Deus tirou o homem do jardim? Foi o maior livramento para a humanidade, Deus tirar o homem do jardim. Porque agora o homem peca. Se o homem come da árvore da vida, o homem seria semelhante a Satanás. Ele seria um pecador eterno. Ele não teria direito à remissão. Por isso que Deus livra o homem e tira ele de dentro do jardim. Pelo fato de ele não poder comer da árvore da vida, para que ele não fosse um pecador eterno. E a Bíblia vai dizer que Deus fala: por conta de você, Adão, por conta disso que você fez, maldito será a terra. E o que nós vivenciamos é consequência disso. Porque se maldito será a terra, tudo aquilo que a terra produzir será maldito. Sempre o homem teve que trabalhar. A Bíblia vai dizer que Deus planta o jardim, era para o homem lavrar a terra. Só que agora tudo que a terra vai produzir vai ser com uma dificuldade. Aonde se plantava na primeira terra, na terra antes do pecado, nascia, dava fruto, e os frutos eram bons. Só que agora, pela maldição está lançada sobre a terra, tudo que o homem planta tem uma dificuldade para crescer, tem uma dificuldade, aquilo que é plantado tem o seu prazo de validade. Então tudo que a terra perde é consequência da maldição. Só que o homem é terra. E aí Deus vai dar ao homem: e comereis do suor do teu rosto. Ou seja, tudo para a humanidade hoje é difícil, é árduo, é cansativo. Por quê? Por conta disso. Porque o homem também é terra. Ah, Isaías, o homem está amaldiçoado. Não. Mas ele colhe a consequência daquilo que foi plantado. Então tudo que o homem for fazer vai exigir do homem um esforço. Vai exigir do homem até que saia o suor do seu rosto. Vê isso? Nós não precisamos trabalhar para depois receber o salário. Antes do homem pecar não precisava. Porque o homem plantava, a árvore crescia e dava os seus frutos. O homem colhia, o homem não tinha necessidade de ficar preocupado com o dia de amanhã. Porque tudo Deus já tinha preparado, e tudo que Deus preparou era bom. Só que o homem errou o alvo. E o homem sai do jardim. Ele perde o acesso ao jardim. E ao perder o acesso ao jardim, o homem já não poderia mais entrar dentro do jardim. O homem teria que viver os seus dias trabalhando. O homem deveria que viver os seus dias para poder sobreviver. E o homem teria o seu prazo de validade. Porque o homem agora vai ter que nascer, amadurecer e depois morrer. Vê o que a árvore ela passa? A árvore ela é plantada, a árvore ela cresce, a árvore ela dá um fruto, e depois a árvore morre. E o homem não é da mesma forma? O texto sagrado vai dizer que um dia Jesus cura o homem. E quando Deus cura o homem da sua cegueira, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o olho daquele homem se abre, ele vai dizer: eu vejo os homens como se fossem árvores. Que visão é aquela que aquele homem foi aberto? A visão espiritual. Porque assim que o Senhor me enxerga e te enxerga, o Senhor enxerga não o Fernando, o
O Senhor não enxerga a árvore, Isaías não, Ele enxerga nós como se fôssemos árvores. E toda árvore plantada é necessário que aquela árvore dê frutos. E se aquela árvore não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então Deus nos olha desta forma. Então a mulher, ela olha a árvore e deseja comer da árvore. A mulher, ela deseja daquele fruto, e a partir do momento a qual ela come daquele fruto, ela está dizendo: eu agora sou independente. Porque a soberba da vida nos torna independentes de Deus. Ah, eu posso, eu faço, se não for por mim, nada vai sair. Então compreenda que quando tem esse sentimento dentro de mim e de você, nós estamos dizendo: Deus, eu sou independente do Senhor. E aí nós estamos num caminho que vai nos levar ao pecado. Nós estamos em um caminho de concupiscência. E toda concupiscência, depois de plantada, ela vai começar a gerar a raiz. Para quando nascer aquela semente da concupiscência, nascer o pecado. E todas as vezes que nós vamos olhar, e quando nós vamos olhar a respeito das obras da carne, nós vamos saber quais são os frutos que o pecado dá. E aí são eles tipos de pecados. Agora, nós vamos ver que Jesus também passou por isso. E Jesus é o nosso maior exemplo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Todos acharam que também? Vai dizer assim: e Jesus, cheio de quem? Do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá no deserto, nós compreendemos que foi um lugar onde Deus conduziu, o Espírito conduz Jesus até o deserto, e nós vemos que é para ser tentado pelo diabo. Jesus não está como o primeiro Adão, num lugar bom. Ele não está como o primeiro Adão, em um lugar perfeito. Jesus não está como o primeiro Adão, em um lugar onde tudo era bom. Ele está no deserto, onde não tem provisão de água, onde não tem provisão de alimento, onde não tem flores, onde não tem rios. Jesus está introduzido agora no deserto. E após jejuar 40 dias e 40 noites, chega o tentador. O tentador não vai chegar para mim e para você quando eu e você estamos bem alimentados. Ele não vai chegar diante de mim e de você quando nós temos água para beber. Isso eu não estou falando água física, eu estou falando de coisas espirituais. Mas ele vai chegar na minha e na tua escassez. Quando eu e você já não damos mais crédito para a palavra de Deus. Quando eu e você já não bebemos mais da água da fonte da vida que é Cristo. Quando eu e você já não damos mais crédito ao Evangelho que se é pregado. Quando eu e você já não damos mais crédito, não damos mais valor às coisas espirituais. Aí ele se apresenta a mim e a você. E aí ele vai testar nós na concupiscência dos nossos olhos. Se você é filho de Deus, como você diz que é, transforme essas pedras em pão. Quando nós estamos falando de alimento,
aí nós vemos que ele vai provar Jesus, dizer: não, tudo isso eu te dou se prostrar e me adorar. Então Jesus é testado também pela soberba da vida. Ele está dizendo: ó, como você já está no deserto, sem o cuidado de Deus, ó, tudo isso aqui eu te dou, porque isso tudo foi me dado. Tudo isso é meu e eu te dou, só se você me adorar. Ou seja, sai do alvo. O alvo é fazer a obra de Deus, as coisas de Deus. Então o diabo está falando para Jesus: sai do propósito, sai do alvo. E tudo isso eu te dou. Versículo 9: e levou também a Jerusalém, e o pôs no pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque escrito está: mandará aos teus anjos acerca de ti que te guarde. Ele está dizendo para Jesus: é só você mandar. Seja independente de Deus. Não deixe que Deus cuide de você, porque é só de você falar, Ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. E ele induz, tenta induzir a Jesus a concupiscência de dizer: ah, se eu quiser ou se eu pular, eu vou mostrar para ele que eu posso. Ele está dizendo: se Jesus fizesse isso, ele estaria dizendo: eu sou independente do Pai. E aí ele cometeria a soberba da vida. Porque quando eu e você falamos: ah, eu posso, eu sou, se eu não fazer, se eu não tiver, se não for por mim, se não for pelos meus meios, se não for eu que estiver à frente, Deus coopera. Mentira do diabo. Ele está querendo enganar a igreja nos dias de hoje, trazendo a igreja a soberba na vida. Porque quem não quer ter o seu nome reconhecido? O fulano de tal lá, o pastor, se ele chegar lá, ele cura, ele expulsa demônios, ele faz pessoas ressuscitar dos mortos. Quem não quer o seu nome ovacionado? Então é isso que Satanás trabalha. É nessas cobiças que Satanás trabalha, até gerar a raiz, que é a cobiça, para que se gere o pecado no homem. E se quando eu e você vencermos a cobiça, que eu vou mostrar na Bíblia, e se você vencer a cobiça, jamais o pecado terá poder sobre a sua vida. Sabe por que a igreja hoje vive uma igreja fraca, uma igreja doente? Porque não aprendemos a vencer a cobiça. Não aprendemos a vencer a raiz do problema. Nós queremos bater de frente com o pecado. Se você for bater de frente com o pecado, você vai cair. Lembra de Davi? Sou um homem segundo o coração de Deus. Viu lá Betseba, foi bater de frente com o pecado, o que aconteceu? Cometeu adultério e homicídio. Então nunca eu e você vamos conseguir vencer o pecado de frente, mas nós conseguimos vencer a raiz do pecado. Se você vencer a raiz, a árvore não cresce. Eu já trabalhei em construção, e uma das construções que eu fui trabalhar, tinha uma árvore plantada do lado de fora da casa. A raiz da casa estava destruindo a casa toda por dentro. A raiz não era a árvore, mas a raiz estava destruindo a casa. Nós tivemos que reformar toda a casa, mas antes de reformar a casa, nós tínhamos que arrancar aquela árvore por raiz tudo, para que a casa pudesse sobreviver. Sabe o que Deus quer falar comigo, com você, dentro disso que eu acabei de falar para você? Sabe por que a casa está caindo, as coisas estão acontecendo, você não consegue se manter de pé? É porque ainda tem raiz. Se você vencer a raiz, você consegue pôr a casa em ordem. Se eu e você conseguirmos vencer a raiz, a nossa casa vai ficar de pé. Glória a Deus! Só que se nós não vencermos a raiz, toda a casa será danificada. Jesus vence Satanás no deserto, porque a Bíblia vai nos dizer que depois de tudo isso, Satanás foi-se embora. E aí o que acontece em seguida? Os anjos de Deus vêm e o alimentam. A provisão de Deus só vai chegar na minha e na tua vida quando nós começarmos a vencer a raiz do pecado, quando nós começarmos a vencer a cobiça.
Deus começará a enviar os seus anjos para que nos ajude, para que nos fortaleça, para que nos sustenta e para que nós venhamos provar o cuidado de Deus. E agora, eu vou finalizar. Gênesis. Capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: se bem fizeres, não há de ser aceito para ti, e se não fizeres bem, quem está à porta? O pecado jaz. Quem está à porta? Mas para ti será o seu troca esse negócio aqui, ó, desejo para soberba. Porque dentro, quando você vai estudar a raiz da palavra, dentro da palavra cobiça vem o desejo. O desejo está inserido juntamente com a palavra cobiça. Então, se eu e você lermos que a cobiça, e para ti será o seu desejo, ou cobiça, sobre ti dominarás, sobre ela, ou sobre ti dominarás. Ou seja, se o homem vencer, lembra que nós lemos a respeito do vencer? O que é vencer? Vencer é superar, ultrapassar, dominar, subjugar, destruir e aniquilar. Se nós vencemos a raiz, que é o desejo, a cobiça, se nós aniquilarmos, nós conseguimos vencer quem está à porta. Se nós vencermos a raiz, nós venceremos o pecado. Se nós vencermos a cobiça, se nós dominarmos a cobiça, Isaías, como eu domino a cobiça? Se todo o seu olho, se todo o que você vê for luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os meus olhos, os teus olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Então a cobiça ela começa no desejo dos olhos, e aí depois desce para o nosso coração onde é gerado, e aí depois as nossas atitudes é o que dá luz, é o que faz crescer aquilo que já foi gerado. Então, vencendo a raiz do pecado, que é a cobiça, nós venceremos o pecado. Aleluia! É dessa forma que o Senhor nos ensina. Se hoje você está aqui, é porque eu e você precisamos de ouvir isso. É por isso que muitas das lutas que nós passamos, nós não conseguimos chegar até o final. É por isso que muitas barreiras surgem no nosso caminho para que nós não enxergamos essas coisas. Isaías, mas a Bíblia ela não te dá que você tem que fazer o passo a passo, não, você tem que buscar o passo a passo. Assim como o Fernando fala, a Bíblia é uma bússola, a Bíblia ela é um dicionário para que nós venhamos estudar ele. A Bíblia é um manual para que eu e você conseguimos identificar a raiz do problema. Aleluia! Todo problema ele tem que ser identificado pela raiz, é por onde gerou aquilo tudo. Porque se nós formos querer bater de frente com o problema, nós não vamos conseguir, nós não vamos suportar, vai ser um trabalho cansativo e nós vamos querer nos dar por vencidos. Mas quando nós vamos na raiz do problema, nós arrancamos o problema por inteiro, por completo. Então o que Deus quer falar comigo e com você? Identifica onde é a raiz, e o Senhor te dará vitória sobre o teu problema. Amém?